Graças a Deus. Meu irmão, meu coração está queimando e eu creio que isso é uma resposta daquilo que o Senhor tem feito em nós nesses últimos dias. Eu estou feliz por isso, porque o lugar onde nós devemos estar é realmente aí, no lugar onde a gente incendeia de amor pelo Senhor. Não há outro lugar que a gente queira e possa e precise estar, senão no lugar onde nós estivermos completamente submissos à vontade de Deus e apaixonados pelo Senhor. Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso Senhor. É para Ele que nós vamos prestar toda a conta de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que temos. E eu creio que nós não vamos nem ter, nem ser e nem fazer aquilo que Ele quer, se nós não estivermos inseridos mesmo nos âmbitos, nos lugares celestiais em oração. Então eu acredito que sim, meu irmão, a nossa voz precisa ser conhecida no céu, a nossa voz precisa ser conhecida pelo Senhor. E eu digo uma coisa para vocês, quem mais, eu vou falar a palavra sofreu, no sentido de mudanças, mas quem mais sofreu com a mensagem de domingo passado fui eu. Eu posso afirmar para os irmãos que eu tomei muito mais cuidados em não perder a presença do Senhor essa semana. Eu pensei muito mais nas coisas eternas. Eu me liguei e me conectei muito mais às coisas do Senhor. E não que já não estivesse fazendo isso antes, mas como falei na semana passada, conhecer o Senhor é algo progressivo. E que mesmo que você já esteja num lugar no Senhor, há sempre muito mais disponível para mim e para você. Então eu creio, meu irmão, não importa em que lugar você está, não importa se você está conhecendo o Senhor hoje, não importa se você está sendo apresentado a Ele hoje, de repente, sei lá, no final do culto você fala para mim assim, pastor, ora por mim, eu quero começar a caminhar com Jesus. Ou se você já viu gente, não sei, já viu coisas sobrenaturais acontecendo, não importa. Não importa se você já tem tanta intimidade com Deus que você ouve a voz dEle nos seus ouvidos e não só no seu coração. Eu sei de uma coisa, não importa em qual lugar você esteja, sempre há muito mais do Senhor para nós conhecermos. E ainda que nós conheçamos muito e muito e muito do Senhor, eu nasci e fui criado na igreja e acredito que vou ter lá a minha idade de idoso, quando eu estarei lá, sei lá, com meus 70, 80, 90 anos, não sei, eu ainda estarei no Senhor e eu tenho certeza que vai ter um acúmulo de muita experiência. Mas mesmo que eu dê tudo de mim para conhecer o Senhor nessa terra e conhecê-lo dessa forma, ainda assim eu acredito que tudo que Ele revelar para nós nessa terra é só como um material polido, é só como um reflexo, é só como uma sombra daquilo que está por vir. Porque na eternidade nós o conheceremos como nós somos conhecidos dEle. Aleluia! Eu quero falar uma coisa para você. Durante algumas horas, muitas células do seu corpo morrem e muitas células nascem de novo. E o Senhor conhece cada uma delas. Então você imagina isso, que você vai conhecer o Senhor de uma forma tão plena e tão completa, porque foi assim que Ele disse. Quando tudo que é imperfeito acabar, aquilo que é perfeito virá. E nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Amém? E se você tem esse desejo no seu coração de conhecer mais o Senhor, você está pronto para a eternidade. Só alguém que quer conhecer o Senhor plenamente, ou o máximo que puder, é alguém que está pronto para a eternidade. Porque a eternidade é conhecer o Senhor. Porque o Senhor Jesus disse, esta é a vida eterna. Oh meu Deus, eu preciso começar a pregar aqui a mensagem que eu trouxe. Mas a vida eterna é esta, que te conheçam e conheçam aquele que o Senhor enviou. Então se você quer vida eterna é conhecer o Senhor. Vida eterna é conhecer o Senhor de perto, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória ao nome de Jesus, amém, eu creio nisso. Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, eu quero te convidar a abrir em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 14. E nós estamos já há algum tempo numa série de mensagens que falam sobre uma consciência missionária da igreja, que fala sobre nós entendermos a nossa missão como corpo de Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 14, mas nós ainda não vamos fazer a leitura. Eu quero pensar junto com vocês em algumas coisas. Hoje é um dia muito especial para nós
Foi um dia de muita festa ontem. Nós recebemos aqui na COD muitos amigos antigos que estão congregando em vários lugares, mas que já congregaram junto com a gente. Nós pudemos revê-los, abraçá-los, beijá-los. Nós pudemos conversar, colocar todas as nossas prosas em dia. E foi realmente muito especial ontem aqui, foi uma bênção. Mas tiveram algumas coisas que me chamaram um pouco a atenção. É algo que é comum, não é uma coisa dos meus amigos, é coisa do homem, é coisa de todos nós, tá? Qualquer um de nós, quando a gente chega num ambiente, a gente olha e fala, uau, que coisa linda, se for bonito. Você fala, meu, que construção, olha isso, que coisa maravilhosa. Pensando em algo que seja, sei lá, de repente uma obra Niemeyer, né? Aquela coisa bonita, assim, coisa grandiosa. Então você olha, assim, aquelas casas, quando você vai num condomínio, você fala, coisa linda isso aqui. E nesse sentido de ser igreja também, eu percebo que as pessoas observam muito a estrutura. E graças a Deus aqui na COD a gente tem uma estrutura legal. Tem um bom som, tem uma iluminação bacana, a gente tem um espaço bom. É uma igreja completa nesse sentido, eu acredito que a gente não tem falta de nada nisso. E ontem os irmãos quando vieram, muitos deles falaram, nossa pastor, que bênção, que legal, tudo isso. Eu falei, meu irmão, eu não construí nada disso não. Parecia, os irmãos vinham me dar parabéns até. Falar, não fui eu que construí, eu estou aqui cuidando. Né? O Senhor nos deu a responsabilidade de continuar, estamos só dando continuidade. Meio que, né, não sei como isso poderia ser no coração das pessoas, né, em relação a mim. Fui tentando explicar isso. Mas eu percebi que hoje, por muitas formas, as igrejas elas estão fazendo uma espécie de eu vou chamar assim, de um evangelho por atração. Evangelho por atração. Então as pessoas são atraídas por aquilo que foi construído e atraídas por aquilo que é bonito. Atraídas por uma boa estrutura, atraídas por um bom telão, atraídas por uma boa iluminação, atraídas por um bom som, atraídas por coisas. Então, e nós percebemos que igrejas que quanto mais dessas coisas tem, mais elas crescem facilmente. E eu acredito que até pode não haver coisa errada nisso, porque seja por uma forma ou por outra, importa que Cristo seja pregado, amém? Mas eu quero olhar biblicamente para isso, e eu quero entender junto com vocês e meditar junto com vocês sobre aquilo que nós estamos fazendo. Na semana passada nós falamos aqui que apesar da estrutura ser boa, se esse púlpito fosse uma pilha de tijolos, como a Jo falou para mim esses dias, né, que viu um culto assim, e vocês estivessem debaixo de uma árvore, eu estivesse pregando aqui com uma pilha de tijolos e uma Bíblia em cima, mas nós fôssemos sedentos pela presença do Senhor, isso seria ainda muito mais bíblico do que estar na melhor estrutura que o mundo pode oferecer. Amém? Porque o que o Senhor quer é pessoas apaixonadas por Ele. Então hoje, o que nós vemos são pessoas sendo atraídas por estruturas, pessoas sendo atraídas por aquilo que é bonito e por aquilo que é bom. E às vezes nós estamos chamando de crescimento de igreja, o que na verdade é uma migração de cristãos. Então a gente vê pessoas de outras igrejas mudando de uma igreja para outra, e aí a gente fala, a igreja cresceu. Não existe duas igrejas. Não existe duas igrejas. Existe só uma. Por enquanto a igreja não cresceu, a igreja mudou de lugar. Parte da igreja que era de um lugar foi chamada pelo Senhor para cumprir o propósito dela em outro lugar. É a mesma igreja. Crescimento de igreja é quando o perdido é alcançado. Amém? Então, falando sobre essa consciência missionária, então nós temos que ter primeiro esse entendimento. Se a COD estiver cheia de crentes que já foram convertidos há muito tempo, glória a Deus por isso. Se as pessoas entenderem que aqui é o lugar onde elas vão cumprir o chamado delas, que vão caminhar conosco, é lógico que a gente vai receber e ficar feliz. A gente quer que os irmãos se acheguem, a gente quer conhecer mais do corpo de Cristo. Como foi bom receber muitos de vocês que estão aqui recentemente. Como é bom ter vocês aqui. É um presente de Deus para nós, com certeza. Mas falar que crescimento mesmo da nossa igreja local aconteceu, eu só acredito que só acontece mesmo quando o perdido foi alcançado. Amém? Até porque alguém pode falar assim, em tal lugar tem uma igreja perseguida. Não, se a igreja é perseguida lá, ela é perseguida aqui, porque na verdade ela é a mesma igreja. Então o filho do missionário que morreu torturado e na frente dele,
é meu filho também, eu choro junto com ele. Vocês estão me entendendo? Então, se eu sei que um missionário morreu porque estava pregando o evangelho e deixou filhos porque foi perseguido por causa de Jesus, ele não é a igreja perseguida e eu não sou. Nós dois juntos somos igreja perseguida porque é corpo. E agora eu tenho que prestar muita atenção nisso, de que eu não sou diferente dos meus irmãos. Ontem eu falei aqui, como os irmãos que são nossos amigos antigos vieram de várias denominações, nós dissemos aqui, não é porque a gente mudou de denominação, que cada crente tem a sua denominação, desculpa. Quando o crente tem as suas denominações, eles costumam se afastar um pouco mais uns dos outros. Isso eu sei que isso tem sido cada vez menos frequente, né? Mas isso não pode acontecer de jeito nenhum. E eu disse para eles aqui, não é porque alguns aqui são do Bola de Neve, outros são da Lagoinha, outros são dali ou daqui ou de lá, e outros são daqui da COD, que nós somos primos agora. Não, nós continuamos sendo irmãos. Eu não vou falar, meu primo em Cristo Jesus. Não existe isso. A Bíblia fala de igrejas locais e fala de denominações. A única vez que ela fala para corrigir a igreja. Então, entendimento de corpo, tá, gente? Entendimento de corpo. A gente vai entender que uma igreja, a Assembleia de Deus, ela completa a nossa. Uma igreja batista completa a nossa. E é por isso que a gente gosta de caminhar em unidade, e a gente, graças a Deus, pôde mostrar isso para vocês, também agora, não só com palavras, mas com atitude, recebendo o Mevan aqui. Apesar da gente ser muito próximo deles, o Mevan, dividindo o mesmo espaço com a gente, sinaliza que nós estamos caminhando em unidade com outras igrejas, com outras denominações, perdão. A fala acaba sendo muito costumeira, né? Então eu tenho esse entendimento agora que eles não são primos, eles são irmãos, e que a gente se completa e que na verdade é uma única igreja. Amém? E igreja que cresce mesmo, não é uma igreja que recebe novos membros que já são convertidos. Eu acredito que uma igreja local cresce assim também, no sentido de ser uma resposta daquilo que nós estamos orando. Porque nós estamos pedindo ao Senhor que Ele envie mais ceifeiros. Vocês participaram de alguns cultos que nós clamamos por isso. Que o Senhor envie ministros de louvor, que o Senhor envie pregadores, que o Senhor envie pastores, que o Senhor envie líderes de células, que envie anfitriões, que abram suas casas para a pregação do Evangelho. Então nós estamos orando por tudo isso. Então eu acredito que virão crentes maduros também para ser resposta de oração sobre isso. Mas a igreja cresce, mais uma vez, desculpem ser tão repetitivo assim, mas a igreja cresce quando o perdido é alcançado e ele vem fazer parte do corpo e da família da fé. Amém? Então, qual que é a saída? Se não é um evangelho por atração, por causa daquilo que eu construí, se não é um evangelho por atração por causa da estrutura que nós estamos mantendo, qual que é então o ideal? O que Jesus pediu para nós fazermos? Primeiro que não é a gente que atrai, é a gente que vai. Mas se for atrair, não vamos atrair pelas coisas, nós vamos atrair pelo quem. Não vai ser pelo o quê, mas vai ser pelo quem. Amém? Mais importante do que é quem. Tá certo? Porque eu sempre vou precisar de um quem. Então, se o Vitor vier falar para mim assim, pastor, eu estou com uma ideia aqui, eu vou fazer isso, aquilo outro, eu falo, amém, quem que é o quem que está com você? Porque de Deus é o sim e o amém. Você precisa ser o sim e alguém precisa ser o amém. Vocês estão me entendendo, gente? Precisamos andar de 2 em 2, precisamos andar em concordância. Então nós vamos atrair as pessoas pelo quem, nós vamos atrair as pessoas pelo que nós somos, na verdade. E não pelo que temos de estrutura. As pessoas não são mais atraídas por aquilo que a gente pode construir, mas as pessoas são atraídas pela presença do Senhor que há em nós e pela palavra de Deus que nós carregamos, amém? Agora sim, então a gente tem uma consciência, peraí, as pessoas são atraídas porque agora eu tenho algo diferente do mundo. Glória a Deus. Vocês têm. Eu até dou um testemunho aqui de algo que sinalizou algo espiritual para mim ontem. O Valdo veio me abraçar e a gente orou junto. E Valdo, eu senti, e eu não sei se você passou o óleo de unção em você mesmo, mas eu senti o cheiro de unção. Eu senti, e isso lembra a gente de um bom perfume de Cristo. Então o Valdo veio me abraçar, eu senti aquele cheiro de mirra, sabe aquele cheiro do óleo que a gente usa para ungir as pessoas? E eu nem falei isso para ele, mas
isso sinaliza para nós então que nós carregamos uma presença, nós carregamos algo glorioso, nós carregamos uma palavra, e quando nós carregamos isso, as pessoas serão atraídas para perto de nós. Por quê? Porque na verdade todo homem foi criado e anseia pela eternidade. Eclesiastes, acho que no capítulo 3, diz assim: o Senhor soprou em nós um desejo ardente pela eternidade. Então todo ser humano deseja muito, deseja ardentemente algo que muitas vezes ele mesmo não conhece. E ele vai conhecer a partir de quem? De nós. Ele vai conhecer a partir de mim, a partir de você também, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Então esses dias eu, conversando numa mesa, alguém me falou algo que eu considero verdade, mas que não está completa. E, na verdade, parte da fala precisava ser corrigida e não deu tempo de corrigir, porque eu não quis corrigir publicamente. Mas uma irmã falou assim para mim: pastor, nem sempre a gente precisa pregar. Às vezes só o nosso comportamento já vai atrair as pessoas, então tem uma verdade aí. Mas quando atrair as pessoas, como que elas vão conhecer Cristo se não for pregado o Cristo? Então não pode acontecer. Na verdade eu vou atrair as pessoas, como Paulo falou: eu ganhei a alma de vocês. Eu acho que ele falou isso aos Gálatas ou aos Coríntios, eu não lembro. Eu ganhei a alma de vocês primeiro para mim, para depois ganhar ao Senhor. Então as pessoas que se aproximarem de nós, elas vão ver em nós algo diferente, vão perceber que nós somos alguém que carregamos algo do Senhor. Podemos ser vasos de barro, mas em nós há um grande tesouro. E elas, depois disso, precisam entender, a partir daquilo que nós pregamos, aquilo que nós carregamos. Porque senão elas vão só conhecer o Daniel, vão só conhecer o Rogério, vão conhecer o Lucas, e não vão conhecer aquilo que tem, na verdade, dentro do Lucas, dentro do Rogério e do Daniel. Que a parte mais importante não é o vaso de barro. O vaso de barro, na verdade, é que tem pouco valor. Nós somos vasos de barro. Mas o que tem muito valor e é inestimável é o tesouro que há dentro de mim e dentro de você. Mas se as pessoas não souberem, então essa fala, ela precisa ser corrigida dizendo assim: só meu comportamento já vai mostrar Cristo. Amém, ele precisa mostrar também. Mas a Bíblia fala assim: como crerão se não ouviram pregarem? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, meu irmão, a cada oportunidade, vai lá e aproveita. Eu estou tentando exercitar isso cada vez mais. Vou dar um exemplo do que puxou essa conversa na mesa. Esses dias atrás fui passar no caixa, a moça me viu, peguei um cacho de bananas, mas não coloquei numa sacola, naqueles saquinhos transparentes. Ela falou assim: você quer que eu pegue um saquinho para colocar a banana? Eu falei: não, está tranquilo, porque ela já veio embalada na embalagem que Deus fez para ela. Eu falei isso num tom de brincadeira, né? A moça riu, eu falei: agradeço muito, né, pelo que você ofereceu. Mas isso já, na verdade, era para mim puxar assunto para Deus, entendeu? Eu coloquei Deus no meio da conversa em 1 minuto, assim. Eu falei assim: olha, a casca já foi feita por Deus e ela é perfeita, porque foi feita por Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. A vontade, aí eu comecei a pregar para ela: a vontade de Deus é perfeita para nós. Isso aqui é a vontade de Deus para nós. Aqui a moça ficou olhando assim, né? Isso é normal para mim. Eu já parei, a moça de caixa de supermercado já fechou caixa assim, enquanto eu pregava para as pessoas. Peraí, só um pouquinho, enquanto você ora por ela, deixa eu fechar aqui. É outro episódio, na verdade. Mas sabe aquela questão assim que alguém vai puxar assunto com você: tá calor hoje? Falou assim: tá, mas olha, quem não ficar com Jesus vai para um lago de fogo, vai ser pior ainda. Qualquer assunto que derem para falar, eu vou falar de Cristo. Amém? Então a pessoa falar assim: nossa, como tá friozinho hoje, né? Pois é, a gente tem que tomar cuidado para não esfriar na fé também, porque olha... Então, tudo para nós acaba sendo motivo para exalar o bom perfume de Cristo e para proclamar as verdades do Senhor, porque nós somos cartas lidas, somos cartas conhecidas, lidas, né? Escrita, lida e conhecida por todos. Essa é a ordem. Escrita por Deus, lida e conhecida pelos homens, para que o próprio Deus seja manifestado através de mim e de você. Então, para a gente encerrar esse período de introdução da mensagem, vamos entender uma coisa: não atraímos as pessoas mais pelo quê? Nós atraímos as pessoas pelo quem? Glória a Deus. Então agora nós atraímos pelo quem? Quem é essa pessoa? Nós. Agora, na verdade, elas são atraídas por nós, não pelo que nós somos, mas são atraídas pelo que nós carregamos, que é o tesouro de maior valor que há em nós, mesmo nós sendo vasos de barro. Amém?
Glória ao nome de Jesus. A mensagem de hoje tem um tema que é o seguinte: impactando a cidade com o evangelho. Esse tema me faz lembrar muito daquela mulher samaritana que a gente muitas vezes cita, né? Que quando ela encontrou Jesus, ela voltou, foi lá, ganhou uma cidade para o Senhor e voltou. Maravilhoso esse testemunho. Mas nós não vamos por esse caminho hoje. Mas é algo que sinaliza para nós algo muito importante também. Agora, nós precisamos entender o que nós já havíamos falando há muito tempo aqui, que aqui não é uma reunião de ovelhas, mas sim um encontro de pastores, e que ovelha de verdade está lá fora. E elas estão desgarradas e a gente precisa trazer de volta para o Senhor. Amém? Então aqui não é um lugar onde a gente vai sempre... Lógico que nós precisamos caminhar com outras pessoas, nós precisamos de cuidado, precisamos às vezes desabafar, precisamos confessar pecados, precisamos de oração, e tudo isso está certo, não tem nada de errado com isso. Mas entenda uma coisa, isso não pode ser maior do que o seu compromisso de se responsabilizar pelas pessoas que estão lá fora. Amém? Então, muito mais importante do que nós andarmos neste lugar, de sermos cuidados, e alguém se responsabilizar por mim, eu preciso me posicionar para eu me responsabilizar por alguém. Amém? Então agora eu tenho que tomar uma nova postura, adotar uma nova postura, adotar uma nova conduta, uma nova forma de viver. Onde eu entenda que eu não sou mais alguém que precisa sempre de um cuidado, alguém que precisa sempre de um pastor mandando mensagem diariamente para mim, orando por mim. E como eu digo para vocês, gente, a nossa amizade vai criar isso, a gente vai ter essa comunhão, essa amizade, vai ter esse cuidado naturalmente. Mas isso não pode ser maior do que meu sentimento de que eu já sou um irmão mais velho e que eu estou responsabilizado pelos outros. Amém? E glória a Deus por isso, porque apesar de nós sermos ainda uma igreja pequena, eu estou percebendo que dia após dia, nós estamos cada vez mais amadurecendo a partir dessas palavras, e nós estamos nos tornando uma igreja que é de discípulos de verdade. E essa consciência está sendo embutida em nós, e que nós não estamos mais sendo só ovelhas, mas que nós somos agora, já começamos a entender que nós somos missionários, aonde quer que a gente vá. Aleluia! Glória a Deus por isso. Para nós influenciarmos, impactarmos uma cidade com o evangelho, nós precisamos ter um compromisso com a palavra, com a verdade do Senhor. Nós não podemos entrar no consumismo da palavra. Entenda bem. Nós precisamos ter um compromisso com a verdade. E nós não podemos entrar nesse lugar de consumismo da palavra. Como é que é essa questão do consumismo da palavra? É onde o pregador considera que a igreja são clientes, e que a gente vai preparar mensagens a partir daquilo que pode agradar as pessoas, para que a igreja encha pela palavra que eu prego, porque ela ficou gostosa de ouvir. Isso é consumismo de palavra. Então, gente, eu vou fazer um voto com vocês, uma promessa, que eu vou me esforçar bastante para preparar uma palavra, para falar sobre prosperidade financeira, para falar sobre bens. E quando a gente for bem missionário, a gente prega muito sobre isso. A gente vai pregar um dia assim bem forte sobre isso, sabe? Porque não é antibíblico completamente também. Há muitas verdades bíblicas sobre essas coisas. Há muitas verdades bíblicas que falam sobre você também. Não é só sobre o Senhor, mas tem muita coisa que o Senhor quer fazer em você. Então, muitas das coisas que são pregadas, que massageiam os egos das pessoas, nem tudo é descartado. Nem tudo é antibíblico, nem tudo é heresia. Amém? Então, eu digo uma coisa para vocês. Depois que nós formos missionários, talvez a gente fale um pouco sobre isso. Mas o que nós temos que ter é um compromisso com a verdade. É ter um compromisso com a palavra. Aonde a gente não fique pregando coisas que as pessoas precisam ouvir para que elas se mantenham na igreja. Porque ela fala assim: hoje eu fui para o culto foi muito bom. Hoje eu fui para o culto e o culto não foi tão bom assim. Poxa, teve uma hora ali que o guitarrista deu uma travada ali. Não sei o que aconteceu, caiu a paleta do Renan, ele foi pegar, aí estava tão bom o som da guitarra, ele teve que parar de tocar para pegar a paleta, estragou um som no momento. Acredite, nós não estamos fazendo cultos para homens, nós estamos fazendo culto para Deus. Amém? Então quando nós fazemos culto, por exemplo, culto de jovens, não é culto para jovens,
apesar da linguagem, do ambiente, das brincadeiras, de tudo ser parecido com o ambiente do jovem, não é um culto para jovens, é um culto de jovens para o Senhor, amém? Então nós não estamos fazendo culto para homens, a gente faz culto para o Senhor. Então a gente não entra nesse lugar de consumismo da palavra, onde a gente coloca o homem no centro das coisas. Isso agora eu estou pregando isso para vocês, porque na consciência missionária de igreja a gente precisa entender também, que nem tudo que eu vou pregar para que as pessoas se sintam bem e quem sabe assim elas venham. Então eu não vou negociar as verdades do Evangelho e ficar preocupado em pregar novidades para as pessoas. Há um risco muito grande de pastores ficarem sempre preocupados. Eu preciso de uma mensagem nova, eu preciso pregar algo que ninguém pregou. Eu preciso de uma revelação, eu preciso de algo que venha do céu, porque assim as pessoas vão ficar, uau, impressionadas. Gente, isso é vaidade na minha opinião, para falar a verdade. É vaidade. Sabe por quê? Porque na verdade o que ele quer é ser importante na vista das pessoas. Nem sempre, porque às vezes o Senhor dá uma verdade para um pastor que nem estava pedindo, e ele fala assim, prega isso. Mas muitos pastores vão motivados para esse lugar. A motivação do pregador é ser reconhecido, é ser visto pelas pessoas, as pessoas olhando para ele com uma cara assim, falando, oh, que pregador máximo. E aquilo na verdade vai satisfazer o ego do pregador. Então o nosso compromisso não é, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então entenda isso, tá, gente? Nós não vamos pregar aquilo que o Senhor não está pregando. Então eu não preciso, na verdade, de uma mensagem que traga uma novidade. Sabe qual foi a mensagem de Pedro que ganhou 3.000 pessoas? Ó, gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês mataram o Cristo, Ele ressuscitou, e na verdade, Ele que é o Salvador da sua alma. Quer uma solução para a sua vida? Arrependam-se e se voltem para Ele. Se batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer mensagem mais simples do que essa? Ah, mas não era uma baita de uma revelação que Pedro pregou, porque 3.000 pessoas tem que ser uma baita de uma revelação. Eu sei que isso era uma novidade na época. Mas essa novidade, que era para aquele tempo, para mim, para você, não pode não ser novidade. Mas lá fora, para as pessoas, é uma baita de uma novidade. Elas nem sequer sabem que Cristo morreu por ela. E talvez se eu perguntar para você por que Cristo morreu por você, a gente não entenda nem o mecanismo da coisa acontecendo mesmo. Talvez até nós, eu fui descobrir por que Cristo morreu por mim, legalmente falando, vamos dizer assim, judicialmente, há 3, 4 anos atrás, que eu fui, 5 anos atrás, depois de 30 anos de igreja, eu fui entender, olha, é por isso que Cristo morreu, porque só falar, Cristo morreu por mim. Não, ele tinha uma conta, ninguém podia pagar, ele que foi. Tem uma explicação um pouco mais vasta, mais ampla sobre isso. Mas para as pessoas lá fora, que estão querendo algo que eles não conhecem, a mensagem original, que às vezes não tem nenhuma novidade, é uma baita de uma novidade para eles. E é por isso que o Evangelho é chamado de boas novas. São notícias boas. Good news. É por causa das músicas internacionais que eu escuto, né? Eu escuto Petra, né? Que na verdade é uma banda que tem 50 anos. E aí eles têm uma música que chama Good News, que fala sobre as boas novas, então. Fala sobre aquilo que é pregado para as pessoas. Então, para nós pode não ser novidade, mas sinceramente, melhor do que ficar procurando uma revelação, é viver aquilo que já está escrito, que muitas vezes nós não estamos vivendo. Para que eu vou querer conhecer a fórmula de Bhaskara, se eu ainda não aprendi a somar, se eu ainda não aprendi a multiplicar? Para que eu vou saber o que Pitágoras inventou lá na frente, na matemática, se eu não aprendi a fazer conta de dividir ainda? Então eu não preciso ficar procurando uma grande revelação daquilo que Deus tem para falar, se eu ainda não aprendi a viver as coisas básicas. Se eu ainda não respondi ao ID do Senhor, se eu ainda não aprendi a ser um sacerdote na minha casa, se como mulher ainda não aprendeu a ser submissa ao marido, a ser fiel, se eu ainda não aprendi a honrar os meus irmãos, se eu ainda não aprendi a considerar o meu irmão com muito mais honra do que a mim mesmo,
Se eu ainda não aprendi coisas elementares, coisas básicas, coisas fundamentais, quem me dará então as coisas que são novas? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Muito melhor do que buscar uma palavra nova é viver a antiga. Amém? Então acho que viver a palavra antiga com muita plenitude, meus irmãos, é melhor do que a gente ficar procurando alguma coisa que pode colocar a gente num lugar de risco. Porque as heresias nascem a partir de uma busca incessante pelas novidades. De tanto querer uma novidade, vai lá e fala uma besteira. Fala uma bobagem. Então, não eu somente, mas todos vocês como pregadores, como ministros, como missionários que vocês são, porque esse é o intuito dessas mensagens, essa é a verdade que está sendo pregada aqui. Para esses dias, para essa casa. Então, para nós todos, não precisamos buscar novidades, precisamos viver a palavra como ela é, original, antiga, completa como ela é. Amém? Glória a Jesus. Vocês abriram em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, que agora terminou a parte introdutória da mensagem. Glória a Deus. Se vocês abriram, me esperem que eu vou abrir também. Não sei porque eu fiquei esperando vocês lerem. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, um missionário, um pastor, um presbítero na casa do Senhor. E Paulo diz assim, verso 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E capítulo 2 de 2 Timóteo, vai comigo lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, então 1,14 diz, guarda o bom depósito que foi dado pelo Espírito Santo. Agora, 2 Timóteo no capítulo 2, verso 3, diz, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu acredito que a mensagem central da carta de Paulo a Timóteo, nessa segunda carta, é de encorajar seu discípulo a pregar a palavra. E a gente vai ver isso em nós vamos ficar só no livro de Timóteo hoje, mas nós vamos em vários lugares desse livro. Mas aqui quando fala, guarda o bom depósito e sofre pela causa, está dizendo o seguinte, guarde o evangelho e sofra pelo evangelho se for necessário. O que é o bom depósito que é em nós? O bom depósito é aquilo que o Senhor colocou em nós até hoje. Então Deus foi colocando em nós muito ensinamento, muita coisa, foi nutrindo as nossas vidas com muito daquilo que se tem disponível hoje dentro de mim, dentro de você, porque esse é o depósito do Senhor para nós. Amém? E sofra pelo evangelho. Em 2 Timóteo 2,3, né? Diz, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Então nós vemos aqui que chamado de soldado de Cristo, soldado é alguém que quando vai para o fronte, não tem como voltar atrás. E é assim que Jesus também chamou, aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás. E o que nós vemos aqui então é que nós não fomos chamados para tirar aplausos das pessoas, e sim para abrir mão e sacrificar e ter compromisso, se for necessário até a morte, pelo evangelho. Mas quando fala sofre pelo evangelho, para nós que estamos num lugar onde a igreja do Senhor não estava no mesmo cenário, cultura que Timóteo estava, qual que vai ser o nosso sofrimento pelo evangelho? Para nós participarmos, eu vou fazer algo diferente hoje aqui, deixa eu chegar perto de vocês. Consegue acompanhar, Renan? O que é sofrer pelo evangelho hoje, então, para nós? Às vezes, eu estou querendo ficar no sofá, descansando, a semana foi puxada e tal, e aquele é o momento. E lá em casa, em qualquer lugar que a gente estiver, na verdade, a gente é como uma estrela cadente. Toda vez que a gente passa, alguém faz um pedido, né? Então, às vezes eu estou no sofá,
Às vezes eu estou no sofá, eu estou deitado, aí passa um filho, e um não sabe nem falar, mas já chama e puxa a gente, papá, 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 papá. É porque quer alguma coisa, arrasta a gente pela mão, vai levar para a cozinha, e a gente tem que abrir mão do que a gente quer, para poder atender o filho. Às vezes a gente tem que abrir mão do que a gente quer, para poder atender o pedido da esposa. Então, o José fez sujeira na fralda, a Pri vem, amor, troca ele para mim, porque com você é mais fácil, ele não chora com você, comigo chora. Aí quando ela fala assim, tá sujo, troca, dá vontade de trocar de bebê, né, trazer outro, esse aqui tá limpo. Então, aí eu vou lá, mexo naquela coisa toda, tá, mas eu saí do meu lugar de conforto. Isso é um pequeno sofrimento, tá? Entenda isso, tá? Entenda isso, é um abrir de mão, é um sacrifíciozinho que a gente faz quando levanta de um sofá que a gente queria estar deitado e vai lá atender a família. Assim o Senhor nos chamou também para pregar o Evangelho, que para nós pode muitas vezes ser desconfortável. Mas o Senhor nos chamou, sofre pelo Evangelho. Então se para você, de repente, é difícil falar do Evangelho, fale mesmo assim. Por quê? Porque este é o seu sofrer pelo Evangelho. Você não precisa trazer uma pregação que fale de Gênesis e Apocalipse, como, por exemplo, Estevão, na sua pregação lá de Atos 7, deu um tiro de bazuca e falou desde quando Deus criou até quando Jesus vai voltar. Numa única mensagem ele pregou a Bíblia toda. Eu tenho um amigo, Japa, uma vez a gente estava nas células, os irmãos falaram assim, ora aí para encerrar a célula, eu fiz de propósito. Eu orei a Bíblia toda, falei, Senhor, obrigado, Tu és o Deus que criou todas as coisas. O Senhor fez uma aliança com Abraão, depois daquele dilúvio que o Senhor mandou, e Noé e tal. E aí eu fui falando, depois o êxodo do Egito e o povo de Israel. Mas o Senhor mostrou que através dali da família de Ruth, nasceria, Senhor, o seu, e aí veio não sei quem, e na descendência do Senhor, e o Senhor chamou Davi, porque o Senhor é o filho de Davi. E tal. Aí quando eu terminei de orar, já tinha falado até de Apocalipse, o Senhor vai voltar para buscar a igreja. O Japa virou para mim, miserável, orou a Bíblia toda. Tem até uma brincadeira com ele, que esse negócio de miserável, orou a Bíblia inteirinha. Então, se você não precisa chegar nesse momento de falar assim, eu vou pregar a Bíblia toda para alguém, porque você às vezes é tímido por natureza, não tem problema. Mas vai conhecendo os lugares onde você pode andar na exposição da palavra de Deus na medida que te cabe. Porque isso para você é sofrer pelo Evangelho, amém? E para nós também, de verdade, como as pessoas associam o Evangelho a crente, associam o Evangelho às pessoas que já erraram com elas, você corre um risco de falar de Cristo. Qual que é o risco que você corre? De ser taxado como mais um desses charlatões, na vista das pessoas, amém? Então a pessoa tem uma bronca de crente, Lucas, a pessoa fala assim, eu não suporto crente, porque crente tudo é igual. Você nem sabe se a pessoa pensa assim ou não, mas tem um montão de gente que pensa assim lá fora. Aí, Lucas, você vai lá e fala de Cristo para a pessoa. Quando você vai falar de Cristo para alguém, aquela pessoa, você corre esse risco, a pessoa vai falar assim, mais um. Com um rótulo na sua cabeça, outro charlatão. Bem? Então, falar de Cristo é correr um risco social, de não ser aceito na sociedade. Falar de Cristo é correr um risco de ser rejeitado pelas pessoas. Mas o que Jesus falou para nós? Não temam que o mundo não aceite vocês e que ele rejeite vocês, porque se ele sacrificou, se esse mundo matou o seu Senhor, o que vão fazer com vocês? Então entenda, principalmente para os jovens aí, que eu vejo tem umas meninas mais novas aqui, que devem estar em escola, faculdade, não se preocupem se você falar de Cristo, as pessoas vão te rejeitar, isso é o normal. Fique feliz por estar rejeitado por causa de Cristo, sabe por quê? Porque essa é uma recompensa que você recebe, de ser rejeitado, porque o mundo não te aceitou, porque esse mesmo mundo que não te aceitou, ele matou o seu Senhor. Então não espere a aceitação do mundo, porque uma igreja que está aceita pelo mundo, ela não é igreja de verdade também, ela não está com a mensagem completa. Não está, eu duvido que esteja. Uma igreja que não tem a rejeição pelo mundo, ela não traz a mensagem completa, não traz. Porque a mensagem do Evangelho, ela tem uma carga de amor muito grande. Cristo morreu por você, não importa os seus pecados, não importa os seus erros. É uma coisa muito linda isso tudo. Mas ela traz uma carga de ofensa. Agora faz o seguinte, você quer viver isso? Você quer viver esse sacrifício de Jesus? Abandona o teu pecado. Arrepende-te. É parte da mensagem de Pedro que a gente falou. Anuncia o Cristo e depois convida para o arrependimento. Então se a mensagem for completa,
o mundo vai rejeitar. E nós fomos avisados disso. E aí, pastor, quando eu for rejeitado, o que eu faço? Eu paro de pregar, fico desanimado? Não. Porque Jesus também falou assim, como que você vai reagir quando as pessoas rejeitarem a palavra que você carrega? Ele disse o seguinte, vai ter cidade que vocês vão entrar, que as pessoas não vão receber vocês bem. Sabe o que vocês fazem? Sacode o pó dos vossos pés, porque nem o pó dessa cidade vocês vão levar junto. E esse pó que vocês sacudirem, vai servir de testemunha contra aquela cidade. Olha isso, gente. Então muitas vezes você vai pregar, e as pessoas vão falar assim, ora por mim. Que legal que você falou, eu nunca tinha ouvido isso. Que coisa linda. De onde você vem? O que você carrega? Por que você falou isso para mim? Ninguém fala essas coisas. E aí você vai, ora pela pessoa e faz a obra do Senhor, e faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Agora, quando for o contrário disso, você falar e a pessoa nem der bola para você, ou quem sabe até te confronte, a Bíblia fala assim, sacode o pó dos vossos pés e vai para a próxima cidade. Então o sentimento que tem que haver em nós não é assim, eu fui rejeitado, eu prego, mas ninguém escuta. O que os profetas passaram no Antigo Testamento? Foi isso. Jesus contou uma parábola uma vez, ele falou assim, um senhor de uma vinha, ele enviou os servos dele, no tempo da colheita, para pegar metade da renda da colheita, e poder trazer de volta, porque ele é o dono da vinha, ele fez o esquema do meieiro, né, que chama, né? Esquema de meieiro com os agricultores. Então agora vai dividir meio a meio, metade é de quem plantou, metade de quem é o dono da terra. Então ele mandou servos, mas o servo quando chegou lá foi morto. Então ele mandou outro servo e foi morto. Então ele decidiu, eu vou mandar meu filho, que meus filhos vão respeitar. E aí mataram o filho. O que é essa parábola, gente? Está falando dos profetas e do próprio Cristo, todo mundo que trouxe uma mensagem do Senhor, amém? Então Jesus já nos avisou antecipadamente que nós seríamos rejeitados pelo mundo, não seríamos aceitos em tudo que nós pregarmos, mas também nos mostrou o que nós devemos fazer. Sacode o pó dos pés e vai para a próxima. Porque, por mais que Isaías, Jeremias pregaram e ninguém aceitou, hoje tem um povo que aceitou. Essas mensagens foram escritas, chegaram até nós e hoje nós estamos aqui submissos a essa mesma palavra. E sabe de uma coisa? Você só vai saber o que você fez para o Senhor quando você chegar na eternidade. Porque muitas vezes as pessoas não aceitam na hora, mas algo foi impresso no espírito dela. Eu tenho um amigo que uma vez a gente foi para a praia, a gente foi para Ubatuba, e aí eles falaram para mim assim, é chato essa parte, porque eu vou imitar a fala deles, mas todo mundo já sabe também, né? Falou, frango, meu apelido, não sei porquê. Falou assim, frango, você não toma cerveja, né? Você quer que a gente compre um refri? Pode pegar uns refrigerantes para mim aí que eu tomo. Todo mundo bebia. Então eu fui sair com os meus amigos do mundo. Só que eu era mais bagunceiro que eles, né? Sem precisar de bebida nenhuma. Então eu mexia com a turma na rua, mas de um jeito saudável, que a turma vinha, dava risada junto, uma brincadeira boa. Aí eles gostavam que eu mexia e brincava, e o frango mó desenrolado, conversa com todo mundo e não sei o quê. Eu sou assim, né? Esse é o meu jeito mesmo. E aí quando eu voltei da praia, depois de ter dado esse testemunho para eles, né, de alguém que eles já tinham uma estima, a gente já se gostava bastante, já eram amigos chegados. Mas eu voltei de Ubatuba até Jundiaí pregando para esse meu amigo. E teve uma hora que eu falei assim, tá cansando, tá? Olha, eu pregando para vocês 1 hora só, eu preguei umas 2h30 para ele. Aí teve uma hora que ele estava assim, sei. E ele é muito inteligente, o Stefano. Aí ele falava assim, eu falei assim, ô Stefano, tá chata a conversa? Tá? Eu perguntei, você tá desconfortável para você? Ele falou, não, eu tô assim porque eu tô entendendo. Eu só tô falando assim porque eu tô entendendo. Beleza, você quer trocar de assunto? Não, eu tô gostando. Eu continuei. Ele não, no final da viagem, ele não falou assim, cara, eu quero Jesus. Mas depois de uns 4 anos, 5 anos, sei lá, depois de um tempão, ele estava morando lá na Nova Zelândia, e ele mandou uma mensagem para mim. Falou assim, mano, quero agradecer pela sua amizade, cara. Porque hoje eu caminho com Cristo.
Parte fundamental da minha conversão foi a minha amizade com você. Então, entenda, por mais que hoje possa não fazer algum efeito, pregue a palavra. E na verdade são as próximas passagens que a gente vai ver aqui em 2 Timóteo. Se a gente olhar aqui, 2 Timóteo 3,14. Alguém pode ler para mim? 2 Timóteo 3,14. Show. Como que é o começo? Permanece, tu porém, tudo. Permanece no ensino que recebeste. Guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho. Isso fala para nós dessa mensagem completa. Permanece no ensino que recebeste. Para não alterarmos, não adulterarmos aquilo que nós estamos carregando. Amém? Então já falamos sobre isso. Agora, há um liberalismo teológico e uma relativização da palavra que acontece. O que é um liberalismo teológico? Eu só aceito aquilo que minha mente, minha razão pode compreender. Então eu só vou pregar aquilo que as pessoas podem receber de verdade. E o que é essa questão dessa agenda mundana e relativização da palavra? A gente vai pegar tudo aquilo que pode ofender o nosso jeito de viver e falar assim, olha, eu acho que isso não é bem assim, do jeito que está escrito. Eu acho que essa palavra aqui quer dizer isso. Será que quer mesmo? Ou a gente está dizendo para poder ficar mais confortável a Bíblia para a gente e falar assim eu não preciso mudar drasticamente, brutalmente a minha vida. Sendo que, na verdade, quanto mais próximos da Bíblia e da verdade que o Senhor pregou para nós vivermos, mais parecidos com Ele a gente se torna e mais felizes nós seremos também porque estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus sonhou e planejou para nós. Então, muitas vezes a gente relativiza. Quer ver uma coisa que a gente relativiza? Tudo isso é polêmico, né? Qualquer assunto que eu falar que a gente relativiza vai ser polêmico. Mas hoje, algumas pessoas dizem assim, essa questão da submissão da mulher, vamos falar sobre isso. A mulher ser submissa ao marido. Isso não é bem assim. A mulher ser submissa ao marido quer dizer que ela está debaixo da missão, ela cumpre a missão junto. Também, mas isso parece que quer cancelar aquilo que a Bíblia fala mesmo. Eu não digo que a gente precise viver num lugar desse, mas a Bíblia mostra que o lugar da mulher na casa é de muito respeito e honra pelo seu marido. E é lógico que isso vai ser recíproco, porque a gente já pregou sobre isso, que o lugar de autoridade, que é do cabeça da casa, é quem sacrifica mais. Mas o que a Bíblia fala é que as santas mulheres, e usa como exemplo, Novo Testamento escrevendo sobre o Antigo, falou assim, as santas mulheres antigas chamavam seus maridos de senhores. Estou dizendo que a Silvia, a partir de agora, vai ter que falar sim, senhor, para o Rogério. E ele fala que tem, ó. O Rogério fala, tem sim. Porque não necessariamente o apóstolo Pedro, quando escreveu isso, está dizendo para as mulheres, chame seu marido de senhor, porque ele vai ser seu senhor na casa, você vai ser uma escrava dele. Não é isso. Mas quando a gente relativiza e fala assim, é só estar na mesma missão, complica um pouco as coisas, porque daí a mulher já não tem mais essa posição de entender que o marido dela lidera a casa e que ela ajuda ele a liderar. E que isso não pode ser pesado para nós se todas as áreas da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família estiverem de acordo com a palavra de Deus. O problema é que às vezes tem coisa no nosso coração que não está de acordo com a vontade de Deus, e aí as outras coisas que estão expressas na Bíblia claramente ofendem o nosso coração. Porque eu só vou entender que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável quando eu conhecer essa vontade. Aí porque muitas vezes eu não conheço aquilo que é bom, perfeito e agradável para mim, nem parece ser. Qual era a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para Jesus? Morrer numa cruz. E aí na sua vista, Zaqueu, você acha que é bom
ser pendurado numa cruz e colocarem cravos nas suas mãos, uma coroa de espinho e depois uma lança na sua barriga? Olha que vontade maravilhosa de Deus, que coisa linda. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para Jesus, pode ser para mim também. Vocês estão entendendo, gente? Então muitas vezes aquilo que para nós é um baita de um sacrifício, só é porque o nosso coração ainda não está completamente submisso ao Senhor, e a gente não conseguiu entender o que é a vontade de Deus para nós ainda. Quando a gente se submete completamente a Deus, e a vontade do Senhor é vontade plena na minha vida, e eu quero me submeter a ela, eu entendo que pode ser até a cruz, ela é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por quê? Porque a cruz não é o fim. O fim é a ressurreição, e um lugar à destra de Deus, e um nome que está acima de todo nome. A cruz é só o caminho que leva Jesus para a boa, perfeita e agradável vontade, amém? Por isso, meu irmão, traga a sua casa, a sua família, a sua vida para tudo que é bíblico. Não tenha medo de viver a Bíblia na verdade como ela é. Não tenha medo de viver aquilo que você entendeu lendo na palavra. Só confere com alguém para ver se você não entendeu errado. Mas confira com alguém que seja também legítimo no Senhor, que tenha o mesmo desejo e anseio em conhecer a palavra de Deus como ela é de verdade, amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Por último, 2 Timóteo no capítulo 4, verso 2. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero falar mais um pouquinho ainda. 2 Timóteo no capítulo 4, verso 2. Quem achar, pode ler. Timóteo 4, 2. Está na Bíblia de vocês? Deixa eu Vitor ler aqui. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. A Bíblia nos ensina que prega a palavra. Perante Deus, Cristo Jesus, que há de prega a palavra. Então é uma coisa interessante, não, a Bíblia não fala prega sobre a palavra, a Bíblia fala prega a palavra. Como eu falei, Deus só tem compromisso com a sua palavra e não com a palavra do pregador, amém? Então, como eu posso me tornar uma resposta para as demandas da sociedade? Sendo amigo de Deus, sendo fiel, sendo compromissado com a palavra, sabendo o que está acontecendo na terra e no céu. Nós pregamos esses tempos atrás aqui sobre o Senhor nos ajudar a discernir os tempos, entender quais são os nossos dias. Então alguém, eu não lembro muito bem quem foi, para falar para vocês, mas se vocês pesquisarem, derem uma googada aí, vocês vão saber. Mas foi alguém importante na história da igreja, que disse o seguinte: Bíblia numa mão e jornal na outra. Estejam atualizados, saibam o que está acontecendo, para que você possa pregar a palavra conforme a terra está se movimentando e conforme o céu está se movimentando. Com a Bíblia numa mão, você vai saber o que Deus está fazendo. Com o jornal na outra mão, você vai saber o que a terra está fazendo. E você vai trazer aquilo que o céu está fazendo para a terra. Amém? Então, esse é um ponto. Então, para nós sermos uma igreja que impacta a cidade com a verdade do Evangelho, nós precisamos, então, ser fiéis, amigos de Deus, compromissados com a palavra, Bíblia numa mão, jornal na outra. E qual que é a melhor forma de pregarmos a palavra? Todas. Todas as formas são viáveis. Paulo disse que até a pregação que é por motivações erradas é proveitosa. Seja por motivos nobres, ele escreveu, ou seja por motivos escusos, importa que Cristo seja pregado. Então até aquilo que é pregado com a motivação errada, que vai prestar conta diante de Deus, é proveitoso. Não quer dizer que é o certo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que há várias formas corretas, idôneas, legítimas, autênticas, diante de Deus, você pode usar para pregar a palavra. Então a gente poderia sair batendo de casa em casa? Poderia. O pessoal ia achar que a gente é testemunho de Jeová. Ia achar que a gente é... Então a gente poderia... Eles pararam de fazer isso agora, né? Agora eles também estão com o carrinho assim e a pessoa vai até eles. Ou eles estão passando no horário do culto, que eu nunca mais vi eles passando lá, né? Então, a gente pode fazer isso? A gente pode. A gente pode fazer um dia aqui, pegar todo mundo aqui e falar assim, vamos fazer uma
uma ação evangelística. A gente vai para a cidade, vai para uma feira, a gente vai orar por pessoas, a gente vai pregar. Válido. Se a gente abrir a nossa casa e começar a fazer cultos na nossa casa, a gente chama o vizinho. Na verdade, todas as formas que são bíblicas, todas as formas que estão debaixo da autoridade do Senhor, é a melhor forma de pregar o evangelho. Por quê? Porque cada pessoa vai ouvir de uma forma. A internet. Eu imagino que os apóstolos vão pirar com a gente. E eu sou alguém ruim de internet. Eu sou ruim de internet, sou ruim de informática, eu sou ruim de tudo isso aí. E a tecnologia contribui comigo até. Apesar de trabalhar com essa questão de equipamento de segurança, eu aprendi isso aí eu faço. Aí instalar uma câmera, um alarme, aí a gente desenrola tudo no manualzinho daqueles equipamentos, vai bem. Mas de informática, internet, o meio de como você fazer vídeos diante de uma câmera, a postura, o conteúdo, como introduz, como isso, como aquilo, eu sou fraco demais nisso e as tecnologias contribuem comigo. Então eu, para ligar a mesa de som aqui ontem, eu tomei de 10-0 dela, porque as tecnologias elas querem contribuir com o meu desgosto com elas. Mas eu imagino quando a gente chegar no céu, o apóstolo Paulo, que precisou andar a pé de cidade em cidade para pregar o evangelho, falou assim: não acredito, vocês tinham como que era aquilo? Você escrevia aqui, o mundo inteiro podia ver. Se você colocasse um vídeo na internet, podia chegar no mundo inteiro, uma pessoa lá do outro lado lá podia ver. Um vídeo só pode alcançar milhões, podia. E alcançava. Verdade, não pode ser, verdade. Nossa, vocês devem ter feito muita coisa para o Senhor. Nessa hora vocês vão passar uma vergonha, eu também. Nós vamos passar uma vergonha tão grande que fala assim: meu, vocês devem ter acabado com tudo, vocês devem ter destronado Satanás, cara. Vocês roubaram o inferno. Aí você vai falar assim: na verdade a gente usava para ficar vendo rios, né? A gente ficava só passando o dedo assim, a gente que via o vídeo dos outros, a gente não produzia nada. Quero dizer que se você tem essa vocação, o Senhor vai te chamar para este lugar em nome de Jesus, vai te dar graça, vai te dar habilidades, dons, talento, todo tipo de ferramenta que você precisa para você pregar na palavra do Senhor pela internet também. Em nome de Jesus. Amém? E é isso, meus irmãos. Vamos orar.